Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês na nossa playlist de trigonometria. Vamos iniciar agora o círculo trigonométrico, que eu vou dividir em algumas partes para a gente não ter uma sobrecarga de conteúdo em apenas 1 ou 2 vídeos. Então, bora comigo fazer a nossa primeira parte. Vocês também vão encontrar em alguns livros, sites, como ciclo trigonométrico. Ciclo ou círculo trigonométrico é a mesma coisa. Trata-se, na verdade, de um círculo com centro em O e que tem um raio de uma unidade. Então, ele tem uma unidade aqui, tem uma unidade aqui, tem uma unidade aqui e tem uma unidade aqui. Beleza? Então, é um círculo de raio 1. Beleza? Beleza. Nós precisamos saber, que é muito importante, para partes futuras, que nós adotamos por convenção o sentido anti-horário como um sentido positivo e o sentido horário como um sentido negativo. Então, lembra, anti-horário positivo, horário negativo. Tá? Beleza. E esse círculo trigonométrico passa por ele duas retas orientadas, da esquerda para a direita e de baixo para cima. A reta em pé, ela representa o meu seno. E a reta deitada representa o meu cosseno. Beleza? Reta em pé, seno, reta deitada, cosseno. Como eu faço um truquezinho para lembrar? Seno, tô sem sono. Seno, sem sono, tô em pé. Cosseno, tô com sono, tô deitado. Seno sem sono em pé, cosseno com sono deitado. Então, a reta horizontal é o meu cosseno e a reta em pé é o meu seno. E essas duas retas, seno e cosseno, dividem o meu círculo em 4 quadrantes. O primeiro quadrante fica à direita. Lembra que a gente pega sempre no sentido anti-horário? Então, o segundo seria aqui, o terceiro quadrante seria aqui, e o quarto quadrante seria aqui. Tá? Então, no sentido anti-horário, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Beleza? Beleza. E agora, eu quero destacar com vocês alguns pontos. Esse ponto aqui, que eu vou chamar de A, só para a gente poder entender e o desenho não ficar bagunçado. Este ponto que eu vou chamar de B, esse ponto que eu vou chamar de C e esse ponto que eu vou chamar de D. Então, eu tenho aqui os pontos. E cada ponto desse, eu consigo enxergar um ângulo neles. Observa só, o ponto A. O ponto A eu estou iniciando aqui. Se eu estou iniciando, ele tem 0 graus. Já o ponto B, se eu observar, as duas retas, reta seno e cosseno, elas são perpendiculares. Então, forma um ângulo de 90 graus entre elas. Se forma 90 graus aqui no centro, o tamanho do meu arco de circunferência, que é esse arco aqui, ó, ele também mede 90 graus. Ou seja, o meu ângulo no ponto B é de 90 graus. Vale lembrar, é importante saber, tá? Se o centro é igual a 90 graus, a medida do arco AB vai ser igual à medida do centro, que é os 90 graus, ok? Beleza, então. Apagar isso aqui. Prosseguindo, o ponto C. Se eu observar, se daqui até aqui tem 90 graus, de A até B tem 90 graus,
De B até C também vai ter 90 graus. Então, de A até lá no C, eu vou ter um arco de 180 graus. Então, de A até C, eu tenho 180 graus. Se eu for de A até D, eu vou ter os 180 mais 90. 180 mais 90, 270 graus. E se eu voltar no ponto A, eu vou ter dado uma volta completa no meu círculo trigonométrico. Se eu dei uma volta completa, eu voltei em 360 graus. Isso vai se repetindo. A volta completa, 360 graus. Mais uma volta, se eu der duas voltas, eu vou ter 720 graus. E assim sucessivamente. Quantas voltas for, eu vou ter tranquilo, sem problema nenhum. Agora, além desse ângulo, eu consigo determinar o meu arco. E todo arco é medido em radianos, π radianos. 0 graus é 0. 90 é a metade de 180. E eu sei que 180 corresponde a π. Então, a metade vai ser π sobre 2. 180 eu sei que é π. Se daqui até aqui no C é π, mais 90 graus vai ser π sobre 2 mais π, que vai dar 3π sobre 2. Completando uma volta, 360 graus, eu vou ter 2π. Lembrando, 2π, radianos. π sobre 2, radianos. 3π sobre 2, radianos. Beleza? Beleza. Vamos fazer um exemplo bem bacana? Olha só. Determine o arco dos ângulos 45, 60 e 120. Ou seja, eu quero saber quanto que vale o arco em π radianos de 45 graus. Isso eu faço por uma regra de 3. Olha só, eu sei que 180 corresponde a π. Então, eu posso escrever aqui embaixo, ó, 180 graus corresponde a π. Quanto que vai corresponder 45 graus? Multiplico o cruzado, né? 180x é igual a 45π. Pego 180, passo para lá dividindo. Vou ficar com x igual a 45π dividido para 180. Vou dividir tanto 45π quanto 180 por 45. Preciso simplificar, né? 45π dividido para 45 vai dar π. 180 dividido para 45 vai dar 4. Então, em π radianos, 45 graus corresponde a π sobre 4. Vou fazer a mesma coisa para os 60 graus. 180 eu sei que equivale a π. E os 60 graus vai equivaler a quanto? Multiplico o cruzado. 60π é igual a 180x. Vou isolar o x. X vai ser igual a 60π dividido para 180. Vou simplificar esse zero com esse zero e vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 6. 6π dividido para 6 vai dar π. 18 dividido para 6 vai dar 3. Então, 60 graus corresponde a π sobre 3. E os 120 graus? Vamos lá, ó. 180 corresponde a π. 120 graus vai corresponder a quanto? Multiplico o cruzado. 180x é igual a 120π. Cortei esse zero com esse zero e isolei o x. X vai ser igual a 12π dividido para 18.
Vou simplificar tanto o numerador quanto o denominador por 6. Eu vou ficar com x igual a 2π sobre 18 dividido para 6, 3. Então, o ângulo de 120 graus corresponde a 2π sobre 3. Muito bem, vamos ver agora os ângulos congruentes. Bom, o que vem a ser um ângulo congruente? Um ângulo congruente é aquele ângulo que deriva de um outro ângulo. Por exemplo, nós já sabemos aqui que as retas são orientadas da esquerda para a direita. Essa daqui é a minha linha cosseno e essa daqui é a minha linha seno, né? Seno sem sono em pé, cosseno com sono deitado. Eu sei que esse daqui é o ponto de partida, tá? E caminhando no sentido anti-horário, eu adoto sinal positivo. Beleza. Agora eu vou marcar um ângulo qualquer aqui, ó. Marcar aqui. Beleza, marquei um ângulo de 30 graus. O meu arco aqui também é 30 graus, né? Então eu vou dizer que eu marquei aqui um ângulo de 30 graus. Do ponto A até o ponto B, eu tenho um arco de 30 graus. Tá? Agora eu quero que vocês imaginem o seguinte. O ponto B está aqui, né? Aí eu fui no meu círculo trigonométrico, concluí a volta, voltei aqui no A e fui de novo no ponto B. Concordam comigo que eu andei 30 graus, depois andei mais 360? Sim. Então, quando eu estava na primeira volta, ou seja, na volta 0, eu tinha um ângulo de 30 graus. Aí eu resolvi dar uma volta completa e cair de novo no B. Então, quando eu dei essa uma volta completa, eu já tinha os 30 graus e andei mais 360. Correto? Correto. Mas ainda não estou satisfeito. Não gostei, não estou satisfeito. Então, eu resolvo dar uma segunda volta completa. Então, eu tinha 30 graus, dei uma volta completa, somei 360. Vou dar outra volta completa, que é a minha segunda volta, então eu vou somar 360 duas vezes, correto? Então, era 30 graus mais duas vezes 360. Beleza, professor, acho que eu estou entendendo. Aí, se eu quiser dar uma terceira volta, eu vou ter os 30 graus originais e mais 3 vezes a minha volta de 360. E se eu quisesse dar K voltas, sem problema nenhum, você teria andado os 30 graus e depois mais K voltas de 360 graus. Beleza, professor. Isso em ângulos. E em radianos? Tranquilo também. Ó. Se a gente fizer em arco, que é em radianos, uma volta seria 30 graus. 30 graus equivale a π sobre 6. Não é? 30 graus corresponde a π sobre 6. Professor, como é que você achou isso? Muito fácil. Ó. 180 equivale a π. E os meus 30 graus? Vamos descobrir. Multiplico o cruzado. 180x é igual a 30π. Vou passar o 180 para lá dividindo. Então, 30π dividido para 180. Cortei esse zero com esse zero. X vai ser igual. Vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 3. Vou ficar com π sobre 6. Então, em radianos, 30 graus equivale a π sobre 6. Eu sei que uma volta completa, 360 graus, corresponde a 2π. Então, eu andaria o meu π sobre 6 com mais 2π. Aí, se eu quisesse dar mais uma volta, eu andaria o meu π sobre 6
e eu estaria dando 2 voltas de 2π. E se fosse 3 vezes? Eu teria o meu π sobre 6 mais 3 voltas de 2π. Tem como fazer de forma genérica? Tem sim, ó. Eu teria o meu π sobre 6 mais quantas voltas eu fosse dar de 2π. Então, de uma forma geral, o meu x, que é o meu ângulo, ele vai ser da família, ele vai ser congruente a qualquer ângulo que seja da forma ele mais k vezes 2π, com o k pertencente aos inteiros. Então, a relação é essa. Qualquer ângulo que eu escrever como um múltiplo de 2π vai me resultar em família, ou seja, vai me resultar em ângulos congruentes, com k pertencente aos inteiros. Mas, professor, por que pertencente aos inteiros? Porque eu posso andar no sentido horário, ou seja, adotando os valores como menos. Então, por exemplo, aqui, onde seria 30 graus, seria, andando no sentido anti-horário, seria menos 30 graus. Beleza? Beleza. Vamos ver agora a redução ao primeiro quadrante. Nós já sabemos que da esquerda para a direita são 2 retas orientadas, de baixo para cima. A reta deitada é a reta cosseno, com sono deitado, e a reta em pé é a seno, sem sono em pé. Reduzir ao primeiro quadrante. Que vem a ser isso? Eu sei que esse camarada aqui é o meu primeiro quadrante, esse aqui é o meu segundo, esse aqui é o meu terceiro, e esse aqui é o meu quarto quadrante. Sempre conto no sentido anti-horário, porque o sentido anti-horário é positivo, e sempre desse ponto, que é a origem do movimento, até retornar nele. Eu quero que vocês imaginem o seguinte. Quero que vocês imaginem um ângulo aqui no segundo quadrante. Vamos ver, um ângulo aqui de 110 graus. Eu quero reduzir esse ângulo que está no segundo quadrante para o primeiro quadrante. Eu quero trazer ele aqui para o primeiro quadrante. Ele está no segundo, quero trazer para o primeiro. Beleza. Olha só o que eu quero que vocês observem. Desse ponto do primeiro quadrante até lá no último, vocês concordam comigo que tem 180 graus? Sim. Então, se eu já tenho 110 para 180, faltam 70 graus, correto? Então, para mim passar do segundo quadrante para o primeiro quadrante, é só eu aplicar 180 menos o ângulo. E, analogamente, se eu quiser passar do terceiro quadrante para o primeiro, o terceiro quadrante ele vem do 0 até o 270. Então, o ângulo que tiver aqui no terceiro quadrante, ele vai ser os 180 e mais esse pedacinho. Então, eu vou ter 180 mais alfa. E se eu quiser passar do quarto quadrante para o primeiro? Concordam que eu vou ter 360? Vou ter 360 menos o ângulo. Mas que bendito ângulo é esse? Que bendito alfa é esse? É o ângulo do primeiro quadrante. O meu primeiro quadrante é sempre alfa. Então, por exemplo, para mim passar o 110 do segundo quadrante para o primeiro, eu faria o quê? 110 tem que ser igual a 180 menos alfa. Vou pegar esse 180, vou passar para o outro lado. Alfa menos alfa vai ser igual a 110 menos 180. Menos alfa vai ser igual a 110 menos 180 vai dar menos 70. Multiplicando por menos 1, alfa vai ser igual a 70.
Então, o ângulo do primeiro quadrante é 70 graus. Se eu tivesse, por exemplo, 220. 220 é um ângulo do terceiro quadrante. Para passar para o primeiro, 220 vai ser igual a 180 mais alfa. Pego 180, passo para o outro lado subtraindo. Alfa vai ser igual a 220. Alfa vai ser igual a 220 menos 180. 220 menos 180 vai dar 40 graus. Se eu quisesse passar 300 graus, 300 graus está no quarto quadrante. Do quarto para o primeiro eu vou usar 360 menos alfa. Vou passar o 360 para o outro lado, vou ficar com menos alfa igual a 300 menos 360. Menos alfa vai ser igual. 300 menos 360 vai dar menos 60. Multiplicando por menos 1, alfa vai ser igual a 60. Eu só preciso tomar cuidado com uma coisa, que é o sinal que a minha relação vai ter. Olha só para o seno. Para o seno. Seno, eu estou sem sono. Se eu estou sem sono, eu estou acordado. Olha só, não parece uma cara? 2 olhos e a boca. Estou em pé, ó. Positivo, positivo, negativo, negativo. Primeiro quadrante positivo, segundo quadrante positivo, terceiro quadrante negativo, quarto quadrante negativo. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira calcular o seno de 210 graus. Nossa, professor, eu não sei, mas eu sei um ângulo semelhante. Por quê? 210 graus vai estar no terceiro quadrante, não é? Mais que 180 e menos do que 270. Então, ele está no terceiro quadrante. Para passar do terceiro quadrante para o primeiro quadrante, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer que 210 é igual a 180 mais alfa. Alfa é o meu ângulo do primeiro quadrante. Pego 180, passo para lá subtraindo. Alfa vai ser igual a 210 menos 180. Alfa vai ser igual a 30 graus. Eu sei quanto que vale o seno de 30, não sei? O seno de 30 vale 1 sobre 2. Porém, o seno de 210 ele é negativo. Então, o seno de 210 vai equivaler a menos o seno de 30. Quanto vale o seno de 30? Meio. Então, o seno de 210 vai valer menos meio. Entenderam como funciona? Não conseguiram? Vamos fazer outro exemplo, então? Vamos sim. Olha só. Zerei para a gente voltar de novo do zero. Eu quero o valor do seno de 315 graus. Bom, vou fazer o desenho do seno aqui. O seno, primeiro quadrante positivo, segundo positivo, terceiro negativo, quarto negativo. O primeiro quadrante, ele vai de 0 até 90 graus. O segundo quadrante, ele vai de 90 graus até 180. O terceiro quadrante, ele vai de 180 até 270. Quarto e último quadrante, ele vai de 270 até 360 graus. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. O 315, ele está aqui no quarto quadrante, tá? Ele é algo mais ou menos assim, ó. Ele vem esse ângulo todinho aqui, que equivale a 315 graus. Eu quero passar ele para o primeiro quadrante para ficar algo pequeno de resolver.
Do terceiro quadrante para o primeiro, eu vou fazer o ângulo que eu quero igual a 360 menos o ângulo do primeiro quadrante. Vou pegar esse 360, vou passar para lá subtraindo. Então, menos alfa, que é o ângulo do primeiro quadrante, vai ser igual a 315 menos 360. Menos alfa vai ser igual. 315 menos 360 vai dar menos 45. Multiplico por menos 1, alfa é igual a 45 graus. Olha que bacana. Eu sei que o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Mas, se eu observar o 315 que está no quarto quadrante, o seno do quarto quadrante é negativo. Então, vai ser equivalente a menos o seno de 45 graus. Quanto que vale o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Beleza? Beleza. Vamos ver agora como vai se comportar o cosseno? Vamos lá, então. Bom, a divisão de quadrantes é a mesma. A gente sabe até onde vai o primeiro, até onde vai o segundo, até onde vai o terceiro, né? Primeiro 0 graus, 90, 180, 270 e fechou em 360. Esse é o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Se o seno está sem sono, o cosseno está com sono. Então, os olhinhos deitados e a boca aqui. Então, primeiro quadrante é positivo, o segundo quadrante é negativo, terceiro é negativo e quarto é negativo. Então, por exemplo, se eu quiser saber o valor do cosseno de 150 graus, primeira coisa que eu vou observar é que 150 graus está entre 90 e 180. Então, ele é um ângulo do segundo quadrante. Se ele é um ângulo do segundo quadrante, o 150 é congruente a quem? A 180 menos alfa. Passo 180 para lá subtraindo. Vou ficar com menos alfa igual a 150 menos 180. Menos alfa vai ser igual. 150 menos 180 vai dar menos 30. Então, multiplicando por menos 1, meu alfa é igual a 30 graus. Beleza. Eu sei quanto que vale o meu cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Só que eu tenho que observar o seguinte. O cosseno de 150 ele está no segundo quadrante. O segundo quadrante é negativo. Se o segundo quadrante é negativo, então vai ser igual a menos o cosseno de 30. Cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2, então cosseno de 150 menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? Deu para entender legal? Deu, né? Vamos ver como se comporta então agora a tangente. Vamos ver? Vamos sim. Bom, aqui 0 graus, né? Contando desse ponto até voltar, 90, 180, 270 e retornou com 360 graus. Aqui eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Beleza. Bom, como que é os sinais da tangente? A tangente, gente, ela não é o seno dividido pelo cosseno? Não é isso que a tangente é? Então, no estudo dos sinais, vai ser exatamente a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho aqui o seno. Primeiro quadrante positivo, segundo positivo, terceiro e quarto negativo. Esse é o seno. No cosseno, eu tenho primeiro positivo, segundo negativo, terceiro negativo e quarto positivo. Tangente, seno dividido por cosseno. Mais dividido para mais, mais. Mais dividido para menos, menos. Menos dividido para menos, mais.
Menos dividido para menos, menos. Então, os sinais é mais no primeiro, menos no segundo, mais no terceiro, menos no quarto. Muito bem. E se eu pedisse para vocês, por exemplo, determinar a tangente de 240 graus? Qual que seria esse valor? Muito simples. Vou descobrir qual que é o congruente dela lá no primeiro quadrante. Tá? Qual o valor dela no primeiro quadrante? 240 graus tem que ser igual a 240 está entre 180 e 270, então pertence ao terceiro quadrante. Terceiro quadrante é 180 graus mais o ângulo do primeiro quadrante. Pego 180, passo para lá subtraindo. Então, alfa vai ser igual a 240 menos 180. Alfa vai ser igual a 240 menos 180 vai dar 60 graus. Muito bem, gente. A tangente de 60, eu sei que é raiz de 3. Agora eu tenho que pensar o seguinte. Vamos pensar. Tangente de 240 está no terceiro quadrante. O terceiro quadrante é positivo. Então não tem problema. Vai dar o próprio tangente de 60, que é raiz de 3. Vamos supor agora que eu queira calcular a tangente de, não sei, vamos ver, 315. Como eu faria? Bom, vamos levar ela lá para o primeiro quadrante. 315 está no quarto quadrante, não é? Mais de 270 e menos de 360. Está no quarto quadrante. Vou levar ela para o primeiro. Então, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com 315, que é lá do quarto quadrante, igual a 360 menos o ângulo do primeiro quadrante. Vou pegar o 360, passo para lá, subtraindo. Então, eu vou ficar com 315 menos 360 igual a menos alfa. 315 menos 360 vai dar menos 45. Igual a menos alfa. Então, alfa multiplicando por menos 1 é 45 graus. Beleza. A tangente de 45 graus eu sei que é 1. Agora eu me pergunto. Olha só. 315 graus está no quarto quadrante. O quarto quadrante da tangente é negativo. Se o quarto quadrante da tangente é negativo, então vai ser igual a menos o valor da 45, que é 1. Então, tangente de 315 é igual a menos 1. Beleza? Beleza. Gente, por enquanto é só. Não deixe acumular as dúvidas dessa parte da matéria, porque uma vai vir puxando a outra. Então, entendam bastante, tirem todas as dúvidas do que é o círculo trigonométrico, como se localiza os quadrantes, os ângulos principais, que são esses de 0, 90, 180, 270, 360 graus, como reduzir ao primeiro quadrante. Eu dei todas as 3 fórmulas, anota direitinho. Isso aí vai virar automático daqui a pouco com o treino. Os ângulos congruentes, que possuem o mesmo valor, porque são voltas completas no círculo trigonométrico. Gravem bastante essas coisas antes da gente prosseguir. Tá bom? Se não ficou nenhuma dúvida, por enquanto é só. Se você está gostando desse conteúdo, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ativa as notificações, assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!